EPTV. Oferecimento Drogão Super. Compromisso Drogão Super. Cobrimos todos os preços em medicamentos. E Cicobi Cred Citrus. 30 anos com os menores juros e tarifa zero. Associe-se. Frentistas desistem da profissão por causa da onda de assaltos. Em Barrinha, a prefeitura é arrombada por bandidos. Sobe o preço das passagens de ônibus em Franca. O cidadão pode denunciar candidatos de crimes eleitorais. E você vai ver por que as crianças estão sendo diagnosticadas com pressão alta. É agora no Jornal da EPTV. Boa tarde. Boa tarde. Os assaltos a postos de combustível de Ribeirão não param de crescer. Em alguns casos, além de levar o dinheiro dos caixas, os bandidos também agridem os funcionários. Com medo, muitos frentistas pedem para mudar de turno e outros chegam a pedir demissão. Aqui em Ribeirão Preto, no ano passado, 30% deles deixaram o emprego. Nas câmeras de segurança, os bandidos nunca estiveram tanto em cartaz. Um drama diário em filmes de ações planejadas. Carro, armas pesadas, 4 comparsas. A quadrilha usa um maçarico para arrombar o cofre do prédio. Os consumidores que estão no local também são rendidos. Mas o crime não compensa. Depois de 20 minutos, os bandidos desistem e fogem sem levar nada. Surpresa e covardia. O assaltante chega por trás e agride o frentista. Todos do bando entram na loja usando capacetes. O da frente vai com um revólver na cabeça do funcionário. Eles pegam o dinheiro do caixa e fogem. Às vezes, a sensação de impunidade é tanta que o bandido nem tem medo de ser identificado. Este já foi flagrado em 5 assaltos no mesmo posto, um deles usando a mesma camisa. Repare que ele vira as costas para o funcionário. Sempre sai com o dinheiro andando tranquilamente. Nos últimos 2 meses, Ribeirão Preto atingiu a triste marca de mais de um assalto por dia. Um dos problemas é que os postos são estabelecimentos abertos, o que facilita a ação dos bandidos. Guilherme já ficou 2 vezes sob a mira dos bandidos e conta que todos os frentistas estão com medo. O pessoal está com muito medo de trabalhar, né? Porque a gente sai de casa assim acreditando que vai ter segurança aqui no posto, né? E nem sempre isso é o que acaba acontecendo, né? No ano passado, 600 frentistas de Ribeirão Preto pediram demissão. Por causa da violência, o diretor de uma rede de postos diz que está difícil encontrar gente para trabalhar. Eles ficam muito expostos, muito abertos, eles estão ficando com medo, estão pedindo para sair, pedindo para trocar de horário, estão causando um tumulto realmente para os funcionários. É uma situação bastante complicada. Como que os postos têm tentado lidar com isso? Estamos fazendo um treinamento, pedindo para ficar com pouco dinheiro, colocando boca de lobo nos postos, a cofre, boca de lobo, trabalhar com o mínimo possível de dinheiro na pista e estamos fazendo uma orientação para que os funcionários não reajam, quando houver esse assalto entregue que tiver, não reajam com o bandido, até que passe essa onda. Neste mês, 2 colegas de Guilherme pediram demissão. As vagas ainda não foram preenchidas. E como que fica a escala? Aí, por exemplo, eu que sou folguista, né? Acabo pegando os outros horários, né? Em nota, a Polícia Militar informou que o trabalho de segurança é feito de acordo com os índices de crimes e disse que já intensificou o policiamento preventivo com foco nos postos de combustível. A PM também afirmou que não acredita em formação de quadrilha, já que a abordagem utilizada pelos criminosos durante os assaltos é diferente. A Delegacia de Investigações Gerais de Franca identificou um menor de idade que assaltou um motel às margens da vicinal Tancredo Neves em maio deste ano. A identificação foi feita por meio das câmeras do circuito interno. O adolescente de 16 anos estava armado e entrou no motel como cliente. Ele rendeu funcionários e fugiu, levando 2 celulares e mais de R$400 em dinheiro. Ele confessou o crime, mas como não foi apreendido em flagrante, está aguardando decisão do juiz. O dono do carro dirigido pelo adolescente é um sapateiro de 22 anos que alega ter apenas emprestado o veículo. O pedido de prisão dele já está no fórum. Armamento pesado de uso restrito foi apreendido na noite de ontem na rodovia Anhanguera durante uma operação de rotina na base da Polícia Rodoviária. Os 4 ocupantes de uma caminhonete não obedeceram ao comando de pare dos policiais e houve perseguição. O veículo acabou se chocando contra um barranco. 3 suspeitos fugiram para um canavial. Na caminhonete foram encontrados um revólver, uma arma modelo Winchester e um fuzil, todos sem registro. Um dos homens, que não conseguiu sair do veículo, disse que era colecionador de armas. Foi feito um boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de uso. Ele foi liberado.
E depois de uma denúncia anônima, a polícia de Porto Ferreira encontrou nessa madrugada a munição roubada do Exército de Pirassununga. O material estava numa mata no bairro Águas Claras. Ninguém foi preso até agora e tudo foi levado para a base do Exército e está sendo conferido. O comando do Exército informou que houve falha na segurança do Regimento de Cavalaria Motorizada em Pirassununga. No fim de semana, 2 depósitos de munição foram invadidos e roubados. A munição estava em uma mata em Porto Ferreira. Os militares chegaram ao local com informações de parentes de um soldado que tem envolvimento no crime. Foi recuperada quase a totalidade dos 2.800 cartuchos de fuzil e pistola, além das 2 granadas usadas em canhões. O soldado que confessou a participação no crime não estava no quartel no momento da invasão, mas teria passado informações aos bandidos. Outros 4 militares que faziam a guarda do paiol continuam detidos. Eles serão investigados por facilitação e negligência. O Exército investiga também para quem seria. O inquérito policial militar tem 40 dias para ser concluído. Uma adolescente de 16 anos foi detida com drogas ontem à noite no bairro Quintino Face 1, em Ribeirão. Segundo a Polícia Civil, ela estava em uma casa que funcionava como um depósito do tráfico. Foram apreendidos 4 tijolos de maconha e 806 cápsulas de cocaína. A jovem e o filho, um bebê de apenas 8 meses, foram levados para a delegacia e depois liberados. No depoimento, ela disse que a droga seria do namorado. Hoje, ela deve comparecer na Vara da Infância e Juventude. Terça-feira de calor em pleno inverno. A temperatura sobe hoje porque o sol brilha forte o dia todo e dessa vez sem nuvens para atrapalhar. Assim, a máxima hoje à tarde em Ribeirão Preto chega aos 30 graus. Em Vista Alegre do Alto, a máxima não passa dos 31 graus hoje à tarde. Agora, muita atenção. Apesar desse calor que lembra bastante o verão, estamos em uma das épocas mais secas do ano. Por isso, não se descuide. Tome muita água, isso porque hoje à tarde a umidade do ar pode chegar a 35%. Hoje nós vamos discutir ao vivo aqui no Jornal da EPTV a pressão alta em crianças e adolescentes. Se você de casa tem alguma dúvida, é só entrar em contato a partir de agora com a nossa produção neste telefone que você vê aqui na tela. E já no próximo bloco você vai ver, o Ministério Público recebe a partir de hoje denúncias de irregularidades e crimes eleitorais. E ainda um problemão para o bolso dos moradores. O preço das passagens de ônibus de Franca está mais caro a partir de hoje. Nós voltamos já, agora 12h09. Há mais de 50 anos, a Clínica Saião oferece tratamentos em psiquiatria, dependência química e geriatria. Contamos com profissionais da saúde altamente qualificados. Clínica Saião, comprometida na promoção da saúde e valorização da vida. Araras. Operação Preço Baixo Savenhago. Frutas, verduras, açougue, laticínios, pense em uma oferta. Na Operação Preço Baixo você vai encontrar. É muita economia. Receitas de alegria no Savenhago tem todo dia. Arroz Serra Azul, 6,75. Leite Campesina, 1,59. Costela, só 5,75. Óleo de soja Granol, 2,65. Só 2,65. Cheque para 8 de agosto sem juros. Operação Preço Baixo Savenhago. Corra, são poucos dias. Festa do Cavalo de Colina, de 5 a 9 de julho. Surpreendente. João Carreiro e Capataz, Munhoz e Mariano, Guilherme e Santiago, João Bosco e Vinícius, Eduardo Costa. Vem, que é bom. Hoje, no Profissão Repórter. Seguimos os jogadores e a torcida do Corinthians na reta final da Libertadores. Em São Paulo, nos redutos dos argentinos. Caímos na estrada rumo a Buenos Aires e vimos de perto o primeiro jogo da final contra o Boca Juniors aqui no La Bombonera. Hoje no Profissão Repórter. Bandidos invadiram o prédio da Prefeitura de Barrinha e arrombaram um cofre nessa madrugada. A repórter Muriele Fernandes tem as informações. Foi um funcionário que chegou para trabalhar por volta de 8 horas da manhã que descobriu o arrombamento e chamou a polícia. Os bandidos entraram pelo portão dos fundos, quebraram o cadeado, 2 portas, destruíram uma parede e conseguiram abrir o cofre. O local está interditado e a polícia aguarda agora a chegada da perícia. A prefeitura está fechada para o público. Muriele Fernandes para o Jornal da EPTV.
A Prefeitura de Barrinha vai reabrir daqui a pouco, a 1h da tarde. Ainda não foi divulgado o que foi levado pelos bandidos. Segundo a polícia, o vigilante não trabalhou nessa madrugada. Ninguém da Prefeitura quis falar sobre o assunto. E a Polícia Militar retomou hoje de manhã as buscas por um corpo que foi visto ontem em um açude na zona rural de Pontal. A suspeita é de que a vítima seja um morador da cidade desaparecido há 10 dias. Antes de sumir, segundo a PM, ele e um amigo teriam denunciado que uma pessoa havia tentado matar os dois. Agora a notícia não é muito boa para quem mora em Franca, não. A partir de hoje, a passagem de ônibus está mais cara por lá. Para muitos passageiros, o aumento é abusivo e não justifica o serviço que é prestado. Francanos tiveram que sair de casa com um dinheiro extra. Muitos vieram para o terminal de ônibus desprevenidos. Já aumentou? Nossa, nem sabia. O transporte público teve reajuste de 5,8%. A tarifa normal aumentou 15 centavos e foi para R$ 2,80. As passagens para sindicalizados e domésticas também tiveram reajustes e os estudantes pagam R$ 1,40. Não vai ter como escapar. O caminho para casa ou ao trabalho ficou mais caro. Insatisfação para os passageiros. Se não aumentou o salário, por que aumenta as passagens do ônibus? Então eu acho que deveria pelo menos até o fim do ano manter esse preço, porque no fim do ano há reajuste de salário. Eu acho que é uma falta de respeito, especialmente com a gente que somos francanos. Aqui o salário não é tão alto assim para eles fazerem do jeito que estão fazendo. A frota da empresa São José é de 109 ônibus e 8 vans. Diariamente, eles circulam pelas ruas da cidade e, segundo os passageiros, nem sempre oferecem conforto e facilidade. Espera 30, 40 minutos um ônibus passar. É um absurdo mesmo. Eles deveriam aumentar os carros também, porque às vezes lá onde eu moro, 5 bairros, tem 3 ônibus. A empresa que faz o transporte aqui na cidade disse que o reajuste não é suficiente para cobrir os gastos com o salário dos funcionários e a manutenção dos veículos. A nova tarifa em Franca é 20 centavos mais caro que a passagem simples em Ribeirão Preto, que custa R$ 2,60. Quem depende do transporte coletivo todos os dias em Franca vai ter que desembolsar R$ 112 no fim do mês. Vai ficar um pouco difícil, né? Porque eu trabalho por conta, sou diarista, é eu mesmo que pago a minha passagem. Então, estou achando um absurdo esse aumento, porque de centavo em centavo a gente vai juntando, né? Vai fazer muita falta. Se faz. A empresa São José informou que uma pesquisa feita com os passageiros apontou que o número de ônibus é sim suficiente para atender aos usuários e que, por isso, não há intenção de aumento da frota. A empresa municipal para o desenvolvimento de Franca, responsável pelo transporte urbano, alega que o reajuste anual está previsto no contrato de concessão. São 20 centavos a mais aí por passagem que, sem dúvida, pesam no bolso dos passageiros. Ainda falando sobre o trânsito, alguns costumes dos motoristas podem ser infrações graves. Elas ocorrem com mais frequência do que nós imaginamos, mas quase nunca são registradas. E aí aquela velha história que a gente sabe bem, quem dirige sabe bem. Sem multa, o motorista acaba fazendo o que quer. E a prova disso nós vamos ver agora. Muito à vontade, o motorista faz o que bem entende. Entra sem sinalizar, usa o aparelho celular sem preocupação e só recua ao parar sobre a faixa quando percebe a câmera. E quando vê a câmera, não hesita também em dar tchauzinho. Muitos sabem o que é certo ou errado no trânsito. Sabia que andar na chuva sem o limpador de para-brisa pode dar multa? Sabia, claro. Dirigir com o braço para fora? Também, muito perigoso. Atender ao celular? Negativo, não pode, multa. Mas dessas pequenas infrações, uma é imbatível. Dirigir com o braço para fora do carro. 1, 2, 3, não dá para contar quantos aderem a essa modalidade. Já acostumou? Acostumou. Não sente falta de uma almofada aqui, não? Seria melhor. Este advogado especialista em trânsito precisa de apenas alguns minutos para observar esses erros cometidos. Elas são proibidas de andar no meio-fio. Então teria que apreender as bicicletas e após o recolhimento do pagamento da multa, que ele conseguiria retirar a bicicleta no órgão de trânsito competente. A prova de que todas essas situações são comuns no trânsito é o tempo que levamos para registrar todos esses flagrantes. Não mais que 1 hora em um dos principais cruzamentos aqui de Ribeirão Preto.
E não são apenas os motoristas e ciclistas que não ligam para esses pequenos deslizes. Os motociclistas também aprontam. Em meio ao trânsito, com a moto ligada, esse aproveita para mandar mensagens pelo celular. E a viseira do capacete baixa? Bom, parece que o ilegal até virou regra. Dá multa, não? Dá não. Não esquenta a cabeça, não? Não, tranquilo. Foi multado? Não, nunca fui. Tudo isso que mostramos deveria ser multado e com perda de pontos na carteira. Dirigir abaixo da velocidade permitida. Infração média e R$ 83,13 de multa. Dirigir com o braço para fora. R$ 85,13 de multa e menos 4 pontos na carteira. Jogar bituca de cigarro pela janela. R$ 53,20 de multa. Não ligar o limpador de para-brisa durante a chuva também dá multa. Aquele motorista que quer dar um sustinho no pedestre, acelerando, dificultando a passagem dele, isso é uma infração? Com certeza é uma infração. O pedestre iniciou a travessia, você não pode assustar o pedestre, nem movimentar o seu veículo, nem mesmo acelerar o veículo, para forçar ele a ultrapassar rápido. Mas por que essas infrações não são punidas? A autoridade de trânsito não está coibindo essas infrações e nem existe campanhas educando para que não ocorra. Muitas vezes o condutor se envolve em um acidente e ele não sabe o motivo, mas ele já está tão habituado a fazer aquele sistema que ele automaticamente desconhece até o motivo do acidente. Uma outra situação que é multa, mas pouca gente sabe, é quando o motorista passa em uma poça com água e molha o pedestre. Nesse caso, o valor é de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira. A partir de hoje, quem tiver qualquer informação sobre irregularidades relacionadas a candidatos e partidos para as próximas eleições, pode fazer uma denúncia por telefone. Vamos falar ao vivo com o repórter Guilherme Nalho. Oi, Guilherme, boa tarde para você. Conta pra gente que atitudes são considerados crimes eleitorais. Boa tarde, Luciele. Olha, o Ministério Público criou um Disque Denúncia para que as pessoas possam fazer qualquer reclamação, qualquer denúncia sobre irregularidades sobre a campanha eleitoral. Dia 6 de julho fica liberada a propaganda eleitoral e esse sim, existem muitas regras e muitas irregularidades que podem ser consideradas crimes eleitorais. Eu converso agora com o Leandro Sintra, que é chefe do cartório aqui de Sertãozinho. Leandro, quais são as regras, principalmente para as propagandas? Olha, boa tarde a todos, né? O que pode, é mais fácil a gente falar assim, comício está liberado, né? Distribuição de santinhos também está liberado e carro de som. Tá, o que não pode, para ficar mais claro, showmício, que é uma participação de artista nessas situações, né? A questão de distribuição de brindes, camisetas, chaveiros, esse tipo de coisa, e outdoor também está proibido. Bom, existem regras também para jornal e televisão. Isso, televisão e rádio, a propaganda eleitoral começa no dia 21 de agosto e ela pode ser apenas de maneira gratuita. Os jornais permitem propaganda paga também dentro de determinadas regras. Bom, no caso de reportagens, não pode haver qualquer tipo de reportagem paga, né? Não, reportagem em termos de televisão e rádio não pode haver nada pago. Bom, agora pode ser denunciado? O Tribunal Regional Eleitoral aceita também algum tipo de denúncia nesse caso? Olha, sim, o Tribunal aceita uma maneira de denúncia online, né? No site do TRE tem esse link, mas ela precisa ser feita de maneira identificada, tá? A denúncia ela não é permitida de maneira anônima. Tá certo então, Leandro. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que o Disque Denúncia do Ministério Público é o 0800 881 0278. E quem tiver alguma reclamação para fazer para o site do Tribunal Regional Eleitoral, pode entrar na página que é o tre-sp.jus.br. Voltamos ao estúdio. Moradores que vivem perto de uma lagoa, ponto de recarga do aquífero Guarani, estão preocupados. Eles contam que há descaso da prefeitura em proteger o local e a água pode estar contaminada com esgoto clandestino. Em 30 anos, a paisagem da lagoa mudou muito. É o que conta o seu José Carlos, um dos moradores mais antigos da zona leste de Ribeirão Preto. Do que era isso aqui, hoje, já não, bem dizer, pode dizer que está morto, não existe mais. Pela qualidade de vida que tinha aqui, da água, das árvores, dos animais, eles estão acabando com isso aqui no dia a dia. O lugar em que ele mora é a passagem do aquífero Guarani. Os lagos do bairro servem como recarga do lençol subterrâneo. Há alguns anos, surgiu a preocupação com um tubo que termina no lago. Seria para a descarga de água da chuva, mas o que corre aqui tem cor mais escura e, às vezes, cheiro ruim. É esgoto, água de lavas rápidas, água de oficinas mecânicas,
Tudo que você pensar em detritos, porcariada, é o que está caindo ali. Já falamos com o DAERP, já fomos no Sabesp, todo mundo disse que vai tomar uma providência. Só que fica só, vou tomar uma providência e vou ver o que pode ser feito. Faz quanto tempo que vocês estão reclamando? Já faz quase 4 anos que eu estou nessa briga. 2 moradores do condomínio que fica em frente se mobilizaram para defender o aquífero. Colheram mais de 4.000 assinaturas, protocolaram um pedido de providências no Ministério Público e criaram uma página em rede social, que já conta com a adesão de 1.200 pessoas. A promotora garantiu que vai pedir uma engenheira para fazer um laudo técnico para ver se a água de fato está contaminada, como a gente vem denunciando, para tomar alguma medida. Nós temos o primeiro poço que tá, do lago, o segundo e o terceiro. Os 3 estão assoreando. Por coincidência, 2 técnicos da Secretaria de Planejamento estiveram no local na hora da reportagem, mas não gravaram entrevistas. O diretor regional do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado explica que o movimento em defesa do aquífero está correto. Se for comprovado que realmente o vazamento na lagoa contém esgoto, é preciso tomar providências. O esgoto, ele pode conter nitratos, nitritos, né? E isso é um contaminante muito perigoso para a água. Então, com o tempo, ele pode penetrar em algum poço e vir a prejudicar o abastecimento público naquela região. E nós ouvimos a promotora de justiça Cláudia Maria Habib, que acompanha a análise da água. Até agora foram feitos 6 testes. Desde novembro do ano passado, o DAERP vem monitorando com acompanhamento nosso e até o momento não foi encontrado o lançamento de esgoto. Diante desse laudo, nós estamos encaminhando aos engenheiros do Ministério Público para elaborarem um laudo final dos fatos. A seguir, cresce o número de crianças e adolescentes com hipertensão. E ao vivo aqui no estúdio, um especialista vai explicar o que está desencadeando o surgimento da pressão alta nos mais jovens e também como fazer para controlar a doença. Participe agora, 12h23. Liquida muito mais Tanger. Toda loja em 10 vezes sem juros. Etiqueta amarela você economiza até 50%. Edredom ou manta microfibra casal R$ 39,90. Caixa réu apenas R$ 19,90. Liquidação com economia de verdade é só na Tanger. Agora Ribeirão Preto tem a melhor loja de tintas da região, Império das Tintas. Conheça, compare e concorra a um carro 0 km e o seu pintor a uma moto 0. Goleada de prêmios 2012 Império das Tintas. Em Franca e agora Ribeirão Preto. Por você eu viraria uma Claro TV. Seria seu controle remoto pra você me apertar, seria mais de 80 canais pra você nunca enjoar. Cantadinha barata, sua, né? Baratíssima, só R$ 39,90 por mês. Ligue 3003-4004. Claro TV. TV assim é o maior barato. Nesta terça, 15 para as 2 da tarde, Video Show. Logo depois, vale a pena ver de novo as emoções de Chocolate com Pimenta. Na sessão da tarde, tem Whoopi Goldberg, Gerard Depardieu e Hailey Joel Osment, numa divertida comédia. Bogus, meu amigo secreto. Logo depois, Malhação. E tem ainda Amor, Eterno Amor. Este bloco com um alerta sobre o problema da pressão alta em crianças. Você de casa tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Então pode começar a ligar para a nossa produção. Nós já temos recados, inclusive, pelo telefone que é o 3622-3254. E para responder a essas dúvidas, nós recebemos aqui no Jornal da EPTV o pediatra e nutrólogo Carlos Nogueira. Boa tarde, doutor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Bom, doutor, o que chama a nossa atenção hoje é uma pesquisa feita pela Secretaria da Saúde do Estado que mostra um aumento no número de crianças e adolescentes com hipertensão, uma doença que antes a gente sabe era exclusividade dos adultos. Então, vamos tentar entender esse problema. Para começar, uma criança obesa, necessariamente, ela vai ter uma pressão mais alta? Sim, toda criança obesa tem a pressão um pouquinho mais alta porque essa pressão precisa se elevar para conseguir irrigar de sangue todos os tecidos e na obesidade os tecidos ficam mais comprimidos. Mas nem sempre chega ao patamar de se considerar um problema, uma doença. Tá? Então a diferença básica é essa, né? Quando a pressão sobe a ponto de virar uma doença ou quando ela só sobe um pouquinho por conta da própria obesidade. E hoje existem exames laboratoriais que podem identificar isso. Basicamente é a medida da pressão arterial. Com porque frequência. Existem limites em que a gente considera uma pressão um pouquinho mais alta, mas tolerável, e limites que não podem ser excedidos. A partir daquele ponto já é considerado uma hipertensão arterial. Certo. Doutor, eu já quero começar aqui passando para o pessoal de casa e para o senhor. É uma pergunta da Thalita Aparecida Oliveira.
Ferreira, ela é de Ribeirão Preto, ela é hipertensa, tem uma filha de 5 anos que transpira muito nas mãos e no pescoço. Ela quer saber se isso pode ter a ver com a pressão alta e eu já complemento. Filhos de pais hipertensos também têm mais chance de ter hipertensão? Sim, os filhos têm uma chance um pouco maior, porque a hipertensão arterial ela tem uma carga genética. Existem crianças muito obesas com pressão normal, por exemplo, então existe uma carga genética. Agora, no caso aí da Thalita, eu acho que vale a pena uma investigação. Se a mãe tem pressão arterial elevada, vale a pena avaliar essa criança, levar um pediatra. E esse suor pode ser uma causa? Não é um sintoma comum, não é um sintoma comum da hipertensão na infância, não. Agora, a partir desses dados, doutor, da própria Secretaria da Saúde, que alertam aí sobre a hipertensão nas crianças, os médicos estão mais preocupados ou estão em alerta também para identificar logo nas crianças esse problema? Eu já ouvi dizer, inclusive, que tem a aferição, né, da pressão arterial no próprio berçário. Isso existe mesmo? Existe, lógico. A pressão arterial, na infância, ela sempre existiu. Agora, o que tem acontecido é mais diagnóstico hoje em dia. E como você falou, a gente tem condições de medir a pressão arterial desde o berçário. Então, não há justificativa para que uma criança não tenha a sua pressão medida, mesmo que ela seja muito novinha, de 1 ou 2 anos, ela deve ter essa pressão medida. Agora, que a prevalência da hipertensão aumentou com o aumento da obesidade, isso sem dúvida. Doutor, então aí a gente já entra numa questão levantada pela dona Maria Tereza Silva, ela é de Franca. Ela tem vários netos, segundo ela, que estão no período escolar e que comem muita bobagem, salgadinho, refrigerante, fast food, não se exercitam com frequência, ficam na frente do videogame, do computador. Isso também vai agravar o quadro de hipertensão? Ou vai fazer surgir? Sim, vai agravar o sedentarismo, o excesso de peso, o estresse. Mesmo, né? que eles sejam magros? Mesmo que eles sejam magros, eles podem ter, porque a hipertensão arterial não é exclusiva do obeso. Ela é mais frequente, mas não é exclusiva. Vamos deixar isso bem claro. É isso. Agora, é importante, assim, o estresse, o sedentarismo são fatores importantes. Agora, eu queria chamar a atenção de uma coisa para a dona Maria e para todas as pessoas que estão assistindo, que uma pesquisa recente feita no Brasil mostrou que em torno de 70% do sal que a gente consome é o sal de casa, do preparo dos alimentos. E não, a gente tem muito medo, lógico, dos refrigerantes, dos produtos industrializados, mas o sal de casa corresponde a 70% do consumo. Então, a preocupação que a gente tem que ter mesmo, se a gente quiser atacar a questão do sal, é cozinhar com menos sal, evitar deixar o saleiro na mesa, ir acostumando devagarzinho com o paladar da retirada do sal, que demora para a gente acostumar, mas ir fazendo isso devagar, porque é aí o nosso maior foco de atenção. Outra pergunta que chegou pelo 3622-3254 é do Ricardo Almeida, de Barrinha. Ele quer saber se existe tratamento para a hipertensão da criança e se só perder peso já ajuda a combater a pressão alta nas crianças. Olha, Ricardo, existe tratamento sim, e o tratamento vai depender da causa. Se a hipertensão for por conta da obesidade, o tratamento é o emagrecimento. Se ela for uma hipertensão muito grave, ela pode precisar de medicamento. Tanto na hipertensão ligada à obesidade, como na hipertensão que não é ligada à obesidade, dependendo do patamar, pode ser necessário o medicamento. Agora, doutor, esses medicamentos, se não me engano, são os mesmos usados para os adultos, que têm efeitos colaterais. Então, o melhor aqui é a gente deixar claro que é importante prevenir e fazer tudo o que for possível para a criança não ter essa pressão mais alta. Lógico, não tenha dúvida. Agora, a gente sempre tem que lembrar, se a pressão estiver muito alta e não tiver controle, é melhor procurar um médico e ser medicado, ainda que tenha efeitos colaterais, do que ficar com uma pressão elevada que pode ter riscos também grandes. Doutor, obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer também todo mundo de casa que ligou para a nossa produção. A gente vai tentar, aos poucos, responder as perguntas para vocês. E depois do intervalo, você já parou para pensar na quantidade de bactérias que podem estar em uma simples tábua de cortar carne? É o que nós vamos mostrar a seguir. Agora, 12h30. Babari apresenta Rodeio de Sertãozinho 2012, de 6 a 15 de julho. João Bosco e Vinícius, Michel Teló, João Carreiro e Capataz, Fred e Gustavo, Israel e Rodolfo, Humberto e Ronaldo, Israel Novaes, Fernando e Sorocaba, Gustavo Lima, Milionário e José Rico. Rodeio de Sertãozinho 2012, Patrocínio Sabenhago. Informações, rodeiosertãozinho.com.br.
Avenida Brasil. Se eu me envolvi com o Max, foi pelo bem da sua família. O que você fala pra ele? Você fala o que tá pegando o playboyzinho, filho do patrão, é? Jorginho está se sentindo traído e não consegue perdoar Nina. Pra mim você não presta mesmo porque a Carminha que tava certa, porque você é muito pior do que ela, é? Muito pior, só que acabou. Acabou e todo mundo vai ficar sabendo quem você é. Nesta terça, Avenida Brasil. Quem gosta de cozinhar talvez não saiba, mas é impressionante como objetos que a gente usa na cozinha podem estar contaminados e nem percebemos que acaba contribuindo para isso. Pois é, e um exemplo foi comprovado por uma pesquisa. Foi encontrada uma quantidade enorme de bactérias em facas e, olha só, até em tábuas de carne. Muitas donas de casa nem imaginam a quantidade de bactérias e fungos que estão nas tábuas de corte que elas usam na cozinha. Maria Eliane sempre usou a dela dos dois lados, de um a carne e do outro os legumes. Olha que eu me lembro, não tenho trocado essa tábua, deve ter mais ou menos uns 8 anos. O produto foi avaliado numa pesquisa de uma faculdade de Campinas. Estava bastante contaminado. Me surpreendi. 24 tábuas de vários tipos, madeira, plástico e vidro, foram examinadas. 11 delas apresentaram alto índice de contaminação, principalmente por bactérias encontradas nas fezes. Esses micro-organismos eles podem vir do próprio alimento, tá? Que pode já estar contaminado. Pode vir também dos próprios manipuladores, tá? E esses micro-organismos acabam causando diarreia, dores abdominais intensas, febre. Lembrando que em pessoas com sistema imunológico debilitado, crianças e idosos, isso também pode se tornar mais agravante. A avaliação das tábuas aconteceu antes e depois de serem limpas e mesmo já lavadas foram encontrados problemas. E fique atento aos sinais de que está na hora de jogar o produto fora. É o surgimento dessas reentrâncias aqui que são ocasionados devido ao uso da faca. Também o aparecimento dessa coloração escura, né, que é devido aí ao emboloramento, presença de fungos, como aqui também, a dona de casa troque. Vamos ficar de olho. É sempre bom ter uma dica para ajudar. Bom, você viu aí a questão das tábuas, mas também vai ver agora que facas podem ficar contaminadas sem o manuseio correto. Ainda de acordo com a pesquisa, foram analisadas 8 facas diferentes. Dessas 8 facas, 4 estavam contaminadas, tanto as que têm a lâmina lisa ou serrilhadas. Em 4 facas testadas foram detectadas bactérias, até mesmo coliformes fecais, que são encontrados nas fezes humanas ou de animais. O caso mais grave foi com uma faca lisa, usada para cortar carnes. Foram encontrados 6 milhões e 500 mil micro-organismos. 6 milhões e 500 mil micro-organismos. Aí a gente se pergunta, né? Como então cuidar de tudo isso para evitar uma contaminação? Quem vai trazer essa resposta ao vivo para a gente é a repórter Inês Salles, que está com uma especialista no assunto, né, Inês? Quais são as principais dicas que vocês têm aí para a gente? Boa tarde. Muitas dicas importantes, Luciele. Boa tarde. Vamos começar falando sobre as tábuas, então, né, Regina? Por que aqui na escola vocês decidiram usar as tábuas de plástico? Porque elas são mais resistentes e proporcionam menos contaminação. Além das tábuas de plástico, são boas também as de vidro, né? E aqui a gente optou pelas de plástico porque elas são mais práticas para a gente, que tem um fluxo grande de alunos. Mas vocês usam mais de uma tábua, né? Mais de uma tábua para fazer cortes de alimentos diferentes. Então, para evitar a contaminação cruzada. Quando a gente corta tábua numa tábua de carne, a gente usa carne, a outra usa legumes, assim por diante. E quem em casa só tem uma tábua, então precisa saber muito bem como higienizar. Como é que faz? Então, a gente primeiro, se tiver alguma sujeira mais grossa, você pode passar uma escovinha, lavar em água corrente com escovinha. Escova mesmo dessa grossa. Depois fazer uma boa limpeza com água e detergente, água corrente e detergente. E, por fim, fazer a outra etapa da higienização, que é dar um banho em água clorada. Por que esse banho é importante? Porque o detergente remove as gorduras visíveis e as mais grosseiras. E a água sanitária remove as invisíveis, que são os micro-organismos. Como é que faz esse banho? Faz uma diluição em água, 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. Qualquer água sanitária serve para isso? Na hora da compra, é bom verificar no rótulo se existe indicação para alimentos, porque
algumas marcas, elas são usadas só para limpeza de chão, de áreas externas, que não para alimento. Então, ela tem que ser regulamentada pelo Ministério da Saúde. E o mesmo procedimento para as facas? Para as facas também, porque se você corta uma carne crua, por exemplo, imediatamente vai cortar um legume cru. Tem que lavar muito bem. Tem que lavar muito bem e higienizar, né? Tá bom, muito obrigada, Regina. Luciele. Tá ótimo, Inês. Às vezes o perigo tá bem pertinho, a gente nem imagina, né? Obrigada, bom trabalho para você. Não é um processo tão simples fazer a limpeza, mas importante para a nossa saúde. E dá pra gente fazer com os produtinhos que tem em casa mesmo. Exato. E nós ficamos por aqui. Você acompanha outras notícias durante a nossa programação e à noite no Jornal Regional. Para você, uma boa tarde. A seguir, você acompanha o EPTV Esporte. Tenha uma excelente tarde e até amanhã. Jornal da EPTV. Oferecimento Drogão Super. Compromisso Drogão Super. Cobrimos todos os preços em medicamentos. E Cicobi Cred Citrus. 30 anos com os menores juros e tarifa zero. Associe-se. Cheias de charme. Isadora acredita que pode perder Conrado para Cida. Agora somos nós duas, o breguete. E esta guerra está só começando. Você melou a minha festa de casamento. Agora a gente vai zerar a conta. Nesta terça, Cheias de charme. Olá, muito boa tarde para todo mundo. Olha, ontem eu disse aqui que o Jaboticabal estava eliminado do Paulista da 4ª Divisão. Pelo amor de Deus, que erro que eu cometi. O Atlético pode sim garantir a vaga como um dos três melhores quartos colocados. Para isso, basta vencer o José Bonifácio domingo no estádio Robert Todd Locke, beleza? Tudo explicadinho. Vamos lotar então o Robert Todd Locke. Adoro falar esse nome. Seguinte agora, de olho na Copa Paulista, a Francana apresentou oficialmente seu novo elenco para esse segundo semestre. As carinhas novas da Francana. Há 12 dias da estreia contra o Rio Claro, ontem foi dia de todo mundo se conhecer. Como se fosse o primeiro dia de aula, todo mundo foi se apresentando, sabe como é, né? Primeiro, a comissão técnica. André Oliveira, José do Rio Preto. Depois foi a vez dos jogadores. Felipe, Peter. Hoje nós estamos apresentando todo o elenco para o campeonato, vai chegar alguns reforços, mas com certeza é um grupo que vai ser bem competitivo e quem sabe aí, se Deus quiser, montar um elenco para que a gente possa alçar coisas maiores para o ano que vem, que é o nosso tão sonhado acesso para a Série A2, que acho que é o local que a Francana merece estar. Na verdade, foi mais uma cerimônia para a imprensa, porque essa rapaziada aí já vem treinando há quase um mês e até um amistoso contra o Guaxupé já foi disputado. Pelo menos mais 5 reforços devem ser contratados antes do início da competição. O técnico André Oliveira explicou como vai ser a nova cara da Francana 2012. É um time guerreiro, né? Um time que vai procurar buscar o resultado a todo momento, um time que vai se cobrar e muito. Esse é o perfil da Francana. O tempo é curto e nós estamos trabalhando aí diuturnamente, né? Para que as coisas possam sair a contento e, consequentemente, quem tem a ganhar é o grupo, é o time da Francana, é a cidade, né? Então, a Francana não tem vaidade, a Francana está todo mundo com o mesmo pensamento. Isso é importante porque dentro do campo faz a diferença. Ó, em Cravinhos tem uma galera animada e boa de handball. Quem nunca jogou handball na escola, né? O time tá voando e agora elas querem muito, muito mais. Quem conta pra gente é ele, claro, André Aranha, que não está aqui no meio delas. A equipe feminina de handball de Cravinhos tá com moral, viu? Atropelando todo mundo. O time hoje é considerado um dos melhores do Brasil. 18 jogos, né, 17 vitórias, uma derrota. Isso de abril de 2011 até presente data. E as meninas foram campeãs de jogos regionais no ano passado, classificando para os abertos, estando aí entre os melhores times da região e brigando no estado. Para quem não conhece muito sobre o esporte, na linguagem popular é o famoso futebol com as mãos.
lembra do gol que a gente mostrou do Geraldo Neto aqui? Então, esse aí foi uma mistura de futebol com handebol. Ele marcou meio com a mão e tal. No handebol são 7 contra 7. A goleira Pri não acha que tem muito a ver, não. Ah, muda bastante coisa, viu? O peso da bola é outra coisa, não pode entrar na área, as regras são bastante diferentes. Entendi, quer me contrariar, né? É por essas e outras que você é considerada a mala do time, então? Porque ela é uma pessoa muito sensível, né? Ela chora muito? Chora. É de namorada, essas coisas? É, de namorado, reclama muito do juiz, né? Eu não sou mala. Técnica que falou. Luto bastante. Entrei faz um tempo, já conheço bastante as meninas. Você é boa goleira, hein, meu? Obrigada. Gabi é a ponta esquerda da equipe. Ela é uma das melhores do time. Mas é marrenta. Olha o tênis dela. Manter o estilo. Deixa ele ficar legalzinho. É porque jogador de futebol usa chuteira laranja, verde, azul. Você é toda marrentinha, então? Mais ou menos, né? Só pra fazer um charminho, dar uma gracinha. Tem a Jennifer risadinha também, só dá risada. É a pivô da equipe. Já vem dando risada, Jennifer? É que o jeito que você chamou. E você fala assim, dando risada? Falo, normal. Isso é normal. Quando o pessoal me vê triste, já acha estranho, sabe que aconteceu alguma coisa. Você não pode ir em velório, né? E todas com seus apelidos, na hora do treinamento, são meninas sérias. Olha só a sequência de arremessos. Galera aqui treina pesado. Puxado ainda mais porque todo mundo aqui ou estuda ou trabalha. Depois do estudo do trabalho vem para treinar. Aí de fim de semana tem os jogos, é bem puxado, mas elas se dedicam bastante, por isso estão colhendo os resultados agora. O principal desafio será em julho em Bebedouro. Vem aí os jogos regionais. E as meninas de Cravinho estão confiantes. Acham sim que dá para levantar o caneco de handebol feminino. Se Deus quiser, a equipe vem bem nos jogos, estamos aí trabalhando forte. Esperamos conseguir a vitória mais um ano e busca do bicampeonato. Treinando bastante para conseguir bons resultados nos jogos. A gente está jogando o campeonato agora, estamos indo bem. Estamos querendo classificar em primeiro do grupo, estamos indo bem. Essa é a malinha, ó. Que isso, bobeira. Pegou meus 7 metros, né? É lógico. Tá folgado. Esse aranha não joga nada, Ratinho. Ó, no próximo bloco, entrevista ao vivo com o Luciano Ratinho, que viu meu gol e falou, joga muito, né? Joga muito, golaço. Próximo bloco, não sai daí. Gente, faria diferença trocar esse zóio pelo Vitor Belfort? TV por assinatura também não é tudo igual. Só a Sky tem atendimento ao cliente 10 vezes campeão. Agora você pode ter Sky a partir de R$ 39,90. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Você pode ter beija-flores em sua casa. Você pode aprender sobre a flora no seu jardim. Você pode conviver com animais selvagens. Você pode viver em harmonia com a natureza. Assine agora a revista Terra da Gente. Você pode. Hoje, depois de Avenida Brasil, tem as aventuras dessas duas amigas em Tapas e Beijos. Logo depois, as emoções de Gabriela. E ainda... Profissão Repórter entra em campo para mostrar tudo sobre a final do Corinthians na Libertadores. Profissão Repórter. De volta, agradecendo a presença aqui do Luciano Ratinho. Obrigado mesmo pela participação. Cara, essa semana passada você deu aí uma declaração que você é ex-jogador agora. Boa tarde. Boa tarde, é verdade, cara. Tomei essa decisão aí de estar parando aí com o futebol. É um momento difícil, assim, que minha vida foi uns 15 anos aí de carreira. Chegou ao fim, cara, sabe? É difícil, é tristeza, mas só que chegou um momento onde que você levanta para ir treinar, você não está mais motivado, você tem que estar motivado para fazer o que você gosta. E chegou um tempo que eu não estava mais, então eu acho que chegou a hora de parar. A gente está vendo alguns gols aí pelo Botafogo, você que começou no Botafogo aos 19 anos, sua história é meio diferente, né? Você saiu da várzea direto pro time profissional, é isso?
Verdade, cara. Saí da VAR, jogava no Vila Bela, joguei no Ípico, aeroporto. E logo com 18 anos eu tive a oportunidade de fazer um teste no Botafogo, onde que o professor Guerra me ajudou bastante também. Ele falou, Luciano, aqui esse último ano você vai ter que ser melhor do que quem está aqui, porque igual eu prefiro os que estão aqui e tal. E graças a Deus nesse dia eu fui feliz, fiz um bom teste, um bom treino. Arrebentou. Arrebentou e graças a Deus deu tudo certo. E hoje estou aí. Arrebentou também na final do Campeonato Paulista de 2000, onde vocês foram vice-campeões. E aí despertou o interesse do Esporte Clube Corinthians Paulista na época do então técnico Vanderlei Luxemburgo, né? É verdade, fez um bom trabalho no Campeonato Paulista, junto com a equipe. Vice-campeão, né? Vice, e naquela época lá eu tive proposta também de São Paulo, Corinthians e alguns times grandes. Aí um gol já pelo Corinthians. Isso, e graças a Deus minha vida, minha história foi tudo rápido. E parece que foi ontem, hoje encerrando a carreira aí. E falar aqui pra minha mãe, ao vivo, minha mãe, meu pai, obrigado, sabe, por tudo. Um momento difícil, assim, nós sempre juntos, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, Adriano, Vitor, Guilherme. Mas o cara tá emocionado aqui, chegou o fim, rapaz. chegou, sabe? É triste falar, mas depois de 15 anos tá parando. Concentração, viagem, minha vida hoje é outra. Mas obrigado por tudo aí, que eu amo vocês tudo. Mas você tem uma história bonita. É só história de felicidade. Obrigado por tudo, sabe? E eu tô tendo a oportunidade de estar agradecendo ao vivo vocês, aqueles amigos meus que sempre me deu força, sempre estavam do meu lado também. Obrigado por tudo, sabe? Chegou o fim, parece que foi ontem que eu comecei a jogar, mas tem 15 anos aí de carreira. E agradeço muito também ao futebol. Rapaz, e graças a Deus, eu tô feliz, estou triste de estar parando, mas tô feliz assim pela família que eu tenho, que sempre me ajudou. Eu não sabia que você ia ficar tão emocionado aqui ao vivo, até perguntar do Corinthians na Libertadores, mas não tem mais tempo. Luciano Ratinho, valeu, obrigado pela participação, tá emocionado aqui. A gente acaba o PTV Esporte com essa imagem do Luciano Ratinho quase chorando, ex-jogador, uma história bonita no futebol. Abraço, dá boa tarde então pra todo mundo. Boa tarde, boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Ô louco, cara, valeu.